Bom, gente, estamos aqui mais uma vez no Pensa Bem, que é um programa do Grupo Unis, dentro daquele nosso grande propósito, que é empoderar a gente para transformar realidades. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante para todos nós, né? É sobre paternidade. E para falar com a gente hoje, nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Vieira Guedes, doutorado em Educação pela Unimep, mestrado em Biotecnologia pela Universidade do Vale do Rio Verde, pós-graduação em Gestão Empresarial em Docência de Ensino Superior à Distância, em Química e Metodologias Ativas, graduação em Engenharia Industrial Química pela Faculdade de Engenharia Química de Lorena e Pedagogia, além de processos gerenciais no Unis. Atualmente atua como vice-reitor do Unis, tem experiência na área de Engenharia Química com ênfase em processos orgânicos, professor nos cursos de Engenharia e mestrado do Grupo Unis. E é pai da Ana Beatriz e do Joaquim. Rodrigo Faria, mestrando em Desenvolvimento Regional pelo Unis, graduado em Administração de Empresas com linha de formação em Comércio Exterior também pelo Unis, possui pós-graduação em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais e Gestão de Pessoas, com ênfase em estratégias, ambas pela mesma instituição. Coordenador administrativo do Grupo Unis, é professor titular nos cursos de Administração, Comércio Exterior e Logística, também no Unis. Tem experiência na área de Comércio Exterior, Importação e Exportação, atuando na área de 2011 a 2018. E é pai do Frederico. Juarez Monteiro de Rezende, é graduado em Publicidade e Propaganda, mestre em Administração, doutor em Educação, diretor do Unis na nossa unidade de Três Pontas e é pai da Maria Antônia. Gente, sejam bem-vindos. Afinal, como é que é essa experiência de ser pai? Quem pode começar conosco? Bom, eu acho que eu sou o pai mais velho, posso começar, né? Bom, eu acho uma experiência extremamente interessante, né? Assim, no sentido que ele não começa, assim, de outra forma. É você que vai ter que ir conquistando esse amor da criança ao tempo. O amor da criança pela mãe eu acho que é algo extremamente natural. Mas do pai a gente vai sendo conquistado e vai conquistando a criança. Então, é uma experiência interessante nesse aspecto. Eu sou pai de duas, isso, de tudo aí do currículo, o mais importante é que eu sou pai da Ana Beatriz e do Joaquim, né? Agora, você tem uma experiência interessante, né, Guedes? Porque você foi pai com diferenças grandes de idade, até mesmo, pode-se dizer, de quase geração até. Né? Sim, como é que é isso? Eu tenho uma filha de 23 anos e um menino de 3, então daí é a diferença aí de 20 anos, né? E como é diferente ser pai da primeira vez e ser pai da segunda vez e com uma distância tão grande como essa. O mundo mudou, as crianças mudaram, nós mudamos, a cabeça da gente mudou, então é muito diferente da primeira vez. E como é que é esse negócio de amor de pai, Juarez? O que você fala disso aí pra gente? Então, no meu caso, que foi o caso de adoção, né, é uma coisa muito interessante, porque eu não tive a preparação, né, não teve a gravidez, os 9 meses ali, não teve curso para nada, né, me ligaram 10h30 da manhã, 12h30 da tarde eu era pai, né. Então, é um susto muito grande, mas é automático. Eu acho que a criança chegou, acaba o resto do mundo, né, a gente vira só para aquilo. Ainda aconteceu na pandemia, então eu estou praticamente dentro de casa com ela, aí tem 1 ano e meio. Então, foi um susto, mas a coisa mais legal de todas, né? Em 3 horas eu virei pai e tive que me virar lá para aprender tudo rapidinho. E essa questão que o Guedes falou, que o amor paterno, ele vai crescendo com o tempo. Como é que para você foi isso? Então, assim, a minha gestação foi gigante, porque eu fiquei 4 anos na fila da adoção. Mas acaba que você não preocupa muito com aquilo. Fala, ninguém dá notícia, né? Fala, a hora que chegar é essa mesmo. E não tem uma fila que você vai acompanhando, então não teve uma construção antes. Foi como eu disse, no susto mesmo, assim. Mas é amor à primeira vista, né? E é algo muito intenso, né? Demais, Se a gente pensar, eu que estou com o meu filho de 6 meses, para mim uma palavra que define isso, esses 6 meses da minha vida é intensidade, em tudo. Né, na preocupação se ele está bem, no amor que vai crescendo a cada dia. As noites são muito intensas, né, o cuidado
é muito intenso. E essa questão que o Juarez disse de construir o amor, né? Porque ele não teve a gestação, talvez eu também, talvez tenha sido o maior impacto para mim e para minha esposa, é que também, por mais que tenha a gestação, por mais que tenha aquela espera, do dia para a noite tem uma pessoa nova na sua casa. Né? Então, assim, também é uma adaptação. Porque até então, por mais que tenha a gravidez, por mais que passou 9 meses, é muito diferente da gravidez para na hora que de fato a criança está na sua casa. Então, quando a gente chegou em casa, eu e minha esposa, a gente olhou um para o outro e falou assim, e agora? vamos cuidar, claro, vamos dar todo o amor, cercado de toda a preocupação que uma criança novinha, toda indefesa, que você sabe que vai depender de você 24 horas, tem, né? Então, é muito intenso mesmo essa experiência. É engraçado, né? Antes da gente ser pai, a gente imagina tanta coisa, né? Pensa tanta coisa. Agora, antes da paternidade, antes dela chegar efetivamente, porque você vai aprender muita coisa na prática ali, né? Mas qual que era o maior medo que vocês tinham antes da paternidade? Antes de ter hora que você pensava, não, vou ser pai. O que você sentiu? Eu acho que o medo, acho que deve ser generalizado isso aí, é o medo que a gente está do mundo atual, né? Eu acho que, eu lembro, por exemplo, que eu com 15 anos, eu morava em Belo Horizonte e andava a pé à noite, a rua a noite inteira, e não via perigo naquilo, né? Hoje é impensável, mesmo morando em cidade pequena, um adolescente, uma criança andando à noite, então o medo mesmo é de violência, das influências, até de internet mesmo, tudo que pode acontecer aí. Que é uma coisa que nós estamos, tá empírico, né? A gente tá testando e vê o que funciona e o que não funciona. Não tem muita regra como era mais antigamente, né? Esse receio que a gente tem de como que a criança vai crescer, o que ela vai enfrentar na vida, isso é latente, né? O tempo inteiro tá com a gente, né? Da menina eu tenho muito essa preocupação, e do menino ainda, né? Você vendo um molequinho pequenininho, você imagina o que ele vai enfrentar quando ele tiver daqui a 17 anos, 20 anos, né? O que vai ser esse mundo? Como que vai ser? E esse é o medo que a gente tem o tempo inteiro. Será que a gente vai conseguir o tempo inteiro estar protegendo? O tempo inteiro estar acompanhando, estar tocando junto com eles? Essa é a grande dificuldade que eu tenho. Isso é um medo muito grande na minha parte. Mas, por exemplo, hoje aqui, eu estava conversando com uma geração chamada geração Z. E eu fiz a mesma pergunta, né? Como é que pensam isso? E aí eu pergunto para vocês, o nosso medo que nós temos hoje diante da realidade que nós temos hoje é porque nós conhecemos isso. Mas será que ele é real diante daquele mundo que esta criança vai viver? Porque os filhos de vocês hoje, praticamente, o mais novo, né, Guedes? Porque a mais velha já está formando, mas assim, esses que estão com poucos anos ou meses, vão encontrar um mundo totalmente diferente do mundo de hoje, né? Será que esse medo que você tem hoje ainda terá validade? Eu acho que o grande desafio nosso enquanto pais é acompanhar isso, né? Ter a mente aberta para poder acompanhar e seguir essa dinâmica do mundo que meu filho vai crescer. Igual aconteceu com meu pai e comigo, né? Quando eu tinha 6 meses, igual meu filho tem hoje, o meu pai tinha uma visão de mundo, o mundo era de um jeito. Passou 30 anos, né, o meu pai, espero que tenha acompanhado essa nova tendência de juventude, de pessoa adulta, de criação, e assim eu quero fazer para o meu filho. Né? Conseguir acompanhar, é claro que ele em meio à sociedade, quando ele estiver estudando, estiver convivendo, eu não vou conseguir acompanhar tão de perto, mas eu quero estar com a mente aberta ao ponto de entender qual que vai ser a dinâmica do mundo que ele vai estar inserido para poder, assim, ter um papo aberto, ter uma criação voltada para o que de fato ele encontra lá fora. Eu acho que isso parte muito da gente conseguir caminhar junto. Eu vou dar um pitaco nisso, porque eu também sou pai, né? Minha filha tem 23 anos, está terminando a graduação agora, e é uma questão desafiadora mesmo, a questão da paternidade. Porque cada fase da vida de uma pessoa que você está junto, no caso, né, no meu caso, minha filha, cada uma tem seus amores e dores, né? São mundos que a pessoa está adquirindo e conquistando, e às vezes mundos que também traz dor. E a nossa tendência, muitas vezes, é não deixar o filho sofrer. Se a gente pudesse, qualquer pai que está aqui,
que está nos assistindo sabe disso. Se a gente pudesse colocar uma redoma e o filho dela, nada machuca aqui, nada acontece, nada, a gente faria isso, né? Porque o amor paterno, eu acho que é uma das coisas mais, se não for a coisa mais forte na vida de um homem. Agora, quando a gente diz isso, né, a gente também tem alguns receios enquanto... Vocês têm esse receio de não ser admirado pelos filhos de vocês? Ou não? Ou isso é indiferente? Ah, tenho, com tenho certeza. Com certeza. Eu tenho também, porque eu admiro tanto o meu pai, né? Sempre falo com do meu pai com muito orgulho por tudo que meu pai fez por mim. Então eu quero que meu filho, eu quero fazer por ele, para que ele fale de mim também, com certeza. O sonho é você ser um exemplo para o filho, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente tentar mostrar para ele o mundo, mostrar que você é uma pessoa com integridade, né? Que você é uma pessoa que pode educá-lo, né? Eu acho que isso que é importante. Eu tenho essa experiência com a minha filha, eu a tenho como uma companheira, que a gente conversa, ela tem os problemas, me liga, manda mensagem, até a prova que ela faz, ela manda para eu ver o que eu achei, o que eu não achei, aquela coisa. E eu quero fazer para o menino a mesma coisa, né? Eu quero que ele tenha como exemplo um pai que vai estar presente na vida dele. Não sei por quanto tempo, né? Mas aí... esse é um detalhe. É lógico, né? Agora, o que é para vocês, né, o maior, digamos assim, a melhor coisa de ser pai e a coisa mais difícil? Eu reflito muito sobre isso, assim, eu acho que o caminho mais fácil seria falar não para tudo, né? E o caminho correto é falar sim e ficar vigiando para ver o que está acontecendo, né? Então, acho que o mais legal é isso, é dar o sim e tentar entender o que está dando certo, o que está dando errado, tentar acompanhar para dar mais oportunidades, né? Porque falar não é muito fácil, mas é fácil, resolve para a gente, né? Mas não resolve para a criança, né? Para mim, a melhor coisa que tem sido, até eu e minha esposa, a gente está fazendo uma prática que, por vezes, é condenada por profissionais voltados para a maternidade, né? Que é a cama compartilhada, onde o bebê dorme junto com a gente. Então, todo mundo fala, não faz isso que depois você não tira, né? Nunca mais ele vai sair. Mas a gente faz e acha muito legal, e acordar de manhã, mesmo que 5h30 da manhã, com ele rindo, né? Com ele sem maldade nenhuma, sem malícia nenhuma, é muito legal, uma experiência muito bacana. Isso não dá problema nenhum, não. O meu tá 3 anos, tá lá na cama, não tá vai na sair. cama. Eu vendi até o berço, não tem o que fazer com aquilo. Não tem o que fazer. Muito legal. Eu tô achando uma coisa muito legal que, pelos horários, quem faz a natação com a minha filha sou eu. E eu sou o único pai, deve ter umas 20 mães lá e só eu de pai. Então a musiquinha que canta lá os papais e as mamães, o representante masculino sou só eu lá, sabe? Então, mas eu tô amando a experiência, assim, porque inclusive é um horário do dia que eu tiro que até eu me relaxo um pouco, sabe? Então os papais e as mamães só tem eu de figura masculina lá. Mas hoje mudou muito, né, gente, o papel masculino, o papel do pai. Porque antes, o papel do pai não era aquele que participava muito da vida. Por exemplo, raras vezes eu lembro do meu pai na escola, né? E tem formatura, tem essa participação, era sempre a presença materna. Hoje, a gente anota que mudou muito, né? A presença paterna e, ao mesmo tempo, o envolvimento dele próprio de casa. Porque antes o pai tinha o papel da autoridade, aquela autoridade mais fria, né? Como é que é hoje? Vocês que são aí pais de bebês. A minha é totalmente diferente, né? Então eu cozinho pro menino, eu troco o menino, dou banho nele. Na primeira você não fazia isso? Na primeira eu não fazia, na primeira eu era mais novo, eu era muito egoísta, eu tinha preocupação simplesmente de trabalhar, viver minha vida, no final de semana ia jogar minha bola, era um momento que eu podia ficar com a criança, eu não ficava. Hoje não, né? Hoje não, hoje assim, eu penso 1000 vezes antes de largá-lo, né? Eu prefiro principalmente estar com ele, com a mãe dele, do que propriamente fora. Então tudo que precisa fazer em casa eu acabo ajudando, né? Trocar, dar banho, sair com ele, levá-lo na escola, levar em outro lugar. A minha participação hoje é infinitamente diferente do que foi da primeira vez. E é interessante que você coloca prioridades, né? Eu lembro, sexta-feira agora,
a chegada do Papai Noel. E aí tinha um pessoal que tinha combinado de beber uma cerveja. Não, chegada do Papai Noel. O que interessa agora é a criança. A minha vontade agora, eu já bebi cerveja durante 40 anos e agora é chegada do Papai Noel. Se depois do Papai Noel chegar, se der, a gente bebe uma cerveja também. Né? Eu acho que no meu caso isso é, mais uma vez, entender a dinâmica do mundo e se adaptar a ela, porque eu fui criado dentro desse cenário. O meu pai trabalhava fora e minha mãe viveu para cuidar da gente, de mim e dos meus irmãos. E aí hoje, e desse jeito, pai trabalha, mãe cuida dos filhos. E hoje na minha casa é diferente também, onde eu participo muito ativamente da criação, dos cuidados, de trocar, de dar papinha, de dar frutinha na hora certa, então dar banho. Então acho que é mais uma vez se adaptando à nova dinâmica nessa nova rotina, né? Até porque a mulher também hoje trabalha fora, né? Minha esposa trabalha, então a gente precisa, não é eu ajudando ela, é a gente dividindo uma tarefa que é da casa, que é da família, com as coisas de casa, com as coisas do bebê. Vamos abordar um tema que é um tema que hoje tem se discutido muito. O mundo está diverso. Antes, o filho brincava de carrinho, a filha de boneca, né? E hoje o mundo está diverso. Hoje nós estamos discutindo a interação com o mundo, estamos discutindo a questão da sexualidade, né? Nós estamos vendo aí que, de repente, existem pensamentos de pai que falam, não, meu filho é homem, meu filho tem que fazer isso, minha mulher aquilo. Como é que passa na cabeça de vocês esse tema da diversidade olhando para os filhos de vocês? Eu acho bastante interessante, assim, porque a gente tem que entender que esse mundo mudou, né? Eu tenho lá alguns conhecidos, né, que parece que ainda vive como pai, como meu pai vivia, né? Meu pai, assim, não permitia que a gente cruzasse uma perna, porque isso não é função, não é coisa que o homem faça, não sei o quê. O mundo mudou, não tem jeito, a diversidade está aí. A gente não tem escolha sobre essa condição, é dele, o que o menino quiser fazer. Hoje ele brinca lá com as coisinhas dele lá, às vezes chega uma menina lá com a boneca, ele está pegando também, está correndo atrás, está brincando, pega aqueles carrinhos de boneca, sai correndo, empurrando. Para ele tanto faz, entendeu? Aquilo é só um brinquedo. Não tem como chegar e falar para ele, para com isso, que isso é uma brincadeira de menina, isso não é seu. Ele não sabe nem o que é isso, não tem sentido esse tipo de conversa para ele por enquanto. Encarar com naturalidade, né? Com naturalidade a situação. Eu falo isso até porque na minha casa eu tenho 2 irmãos e meus 2 irmãos têm filhos homens. Então eles vão crescer em meios de meninos, né? Mas que nada impede de ter uma amiguinha, de brincar. Na escola vai ter isso também muito, muito presente. E é encarar com naturalidade, porque a criança, de fato, nessa idade, ela não tem essa distinção, né? É a gente que impõe essa distinção. Então eu imagino que encarar isso com naturalidade vai acabar sendo natural para ele também. Ainda tem, além dessa questão do lado da discussão sobre gênero e tudo mais, no meu caso, minha filha é negra e até hoje não afetou, mas eu acho que em algum momento vai ter alguma situação que eu vou viver. Às vezes, esse dia eu entrei num posto de gasolina, minha esposa é loira, eu sou mais branco, minha filha é preta, negra. O pessoal olha, nem que seja curiosidade, todo mundo olha. Mas, como não conhece, ninguém pergunta. Então, até hoje não teve uma interação, né? Eu sinto, mas ainda não... Mas a gente está preparado, porque essa discussão vai aparecer em algum momento, né? Então, é uma questão que a gente tem que se preocupar e tentar conduzir da melhor forma. Né? Mas eu fiz uma pergunta e eu vi vocês colocando, enquanto crianças, etc. Tá. A minha pergunta é um pouco mais profunda. Você, enquanto pai, no meio da diversidade, seu filho ou filha, amanhã, assume uma sexualidade diferente daquela, né, esperada, digamos assim. Qual que você acha que vai ser a sua reação? Você falou, estou junto com você, vai ser feliz, estamos garrando, você vai... que é essa questão desse machismo, porque nós temos uma sociedade que é o machista estrutural, né? Como é que você vê isso? Eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu acho que a pessoa vai ser o que ela tiver que ser e não faz a menor diferença. Eu acho que é um acolhimento, é ter um acolhimento, porque para a pessoa também é um grande desafio essa descoberta, assumir isso, né? Então, eu acho que parte do pai e da mãe ter esse acolhimento e encarar de forma natural é acolher mesmo, amar, com certeza, da mesma forma,
trazer para perto e entender que isso é uma questão que a pessoa vai ser o que ela quiser ser. Como pai protetor, a gente tem sempre o receio da proteção, né? Porque assim, se resolve ter uma situação dessa, o receio que a gente tem é o perigo que a sociedade oferece, né? Principalmente no caso dele, um menino assim, mas também acontece com a menina da mesma forma, né? O preconceito que as pessoas acabam tendo com relação a essa condição. Eu tenho muito medo do preconceito, né? O que ele vai enfrentar com relação ao preconceito, do que propriamente ele assumir esse lado ou outro lado. Não teria problema para mim, mas assim, o receio está justamente nesse sentido de proteção que a gente sempre continua tendo, né? E mais de protegê-lo de uma sociedade dessa forma como está. Uma coisa que eu acho que todo casal novo, mais recente, realmente já sente que mudou, né? Na nossa época, na minha época, por exemplo, você não via um pai, por exemplo, lavando roupa ou ajudando nas questões da casa. Logicamente que a visão dele em relação a filho e filha era de um jeito, né? Que foi fruto do meu avô. Hoje nós já temos pais totalmente diferentes que chegam à conclusão que o papel na casa é de quem vive lá dentro. Todo mundo junto e não simplesmente isso. E isso tem feito com que as famílias se tornem diferentes, mais participativas. Na visão de vocês, esta nova família, essa nova postura de pai, porque aqui nós estamos falando do pai, vai refletir na sociedade de que forma? Quando seu filho, por exemplo, for adulto. Eu acho que isso vem uma questão de ruptura mesmo na forma de constituir a família, né? Então, o meu pai teve uma criação que ele passou para mim, que hoje eu dou uma criação para o meu filho, que provavelmente quando ele tiver o filho dele, ele vai passar para ele. Então, essa questão da dinâmica da família. Mas você hoje passa uma formação diferente. Do que meu pai, meu pai me passou. Sim, com certeza. Falo no pouca experiência de pai que eu tenho de 6 meses, afirmo com certeza que dou a dinâmica, né, a forma de condução na minha casa, com certeza é diferente do que foi do meu pai e da minha mãe. Não quero dizer nem melhor, nem pior, não é isso, mas é uma forma diferente de conduzir as coisas, com certeza. E meu filho vai ter essa visão, né, disso. Então, eu espero que ele também possa seguir, claro. Eu acho que, como a gente vem falando de empoderamento aí há muito tempo, né? No meu caso, que é menina, né? O empoderamento vai ser maior, vai ser diferente com certeza, porque a criação mais antiga, né? Botava o muro, né? Menino faz isso, menina faz aquilo, o homem pode estudar isso, menina pode estudar aquilo, o homem vai trabalhar com isso, mulher vai trabalhar com aquilo. Então, eu acho que nessa geração aí, isso aí ainda tem muita gente pensando assim, né? Com a cabeça mais antiga, mas essa geração aí já tem esse paradigma aí já está sendo destruído aí, né? Eu acredito também nisso, que a geração ainda bem que está mudando, né? Olha os presentes que a gente ganhava. Eu não acho que vocês não ganharam isso, mas eu e o Guedes, provavelmente, a gente ganhava de presente estilingue, né? Ou seja, quantos passarinhos você matou, né? Ganhava estilingue, espingarda de chumbinho. Era questões totalmente diferentes à visão de mundo, ou seja, de meio ambiente, né, a questão do compromisso social. A gente tinha uma visão diferente. Os filhos, e eu tenho certeza que aí o Guedes, podendo falar pela filha mais velha, que as nossas filhas têm mais ou menos a mesma idade, já tem uma visão de mundo totalmente diferente da visão de mundo que nós tínhamos quando nós tínhamos a mesma idade que eles têm hoje. E provavelmente os filhos de vocês que hoje estão de meses há poucos anos também terão um envolvimento social bem diferente, né? Esse desafio, por que eu estou fazendo essa pergunta? Mas é lógico, nós estamos falando que o mundo está mudando demais. Nós estamos falando que hoje nós estamos entrando no mundo tecnológico, que os valores geracionais são totalmente diferentes, desde a questão do emprego, né? Antes, nós queríamos entrar e continuar naquele emprego eterno. Hoje uma moçada entra e fala, não quero mais ficar aqui. Esses valores geracionais. Vocês conseguem sentir isso? Você ainda não, muito novo, né? A de vocês, mas o Guedes, que já tem ali a diferença. Vocês conseguem sentir também na escola a diferença no tratamento dessa nova geração ou é aquela mesma?
Não, questão de sempre. eu acho que tem uma diferença. Em comparação à minha filha, ela me ensina muita coisa também da realidade dela, né? A gente vai aprendendo com ela. O pequenininho ainda não tem essa capacidade, né? Mas ele está agora na escola e você está vendo como que é a condição. O que é o modo de aprender até diferente. O modo de fazer é diferente. Então, ele aprende pela televisão, ele aprende na escola, ele aprende com os outros, ele aprende ouvindo o que a gente fala, o que acompanha... repete muito, segue muito. Então, mas a realidade dele já é uma realidade diferente, né? Eu nunca podia imaginar que eu fosse mexer num celular na idade dele. Não é que ele mexa, mas ele pelo menos assiste o vídeo ali, alguma coisa, né? E aí essa relação está muito distante daquela que era nossa, né? É lógico que eu sou um cara melhor que meu pai. Não é que meu pai fosse ruim, não, mas ainda bem eu me sinto um pouco mais evoluído do que ele era. Ele criou os 5 filhos dele da forma que ele sabia criar, né? O meu filho está vendo uma realidade diferente. Na minha época, por exemplo, quem arrumava as camas eram as minhas irmãs. Quem lavava as louças eram as minhas irmãs. Hoje ele não vê isso na casa dele, né? Ele vê o pai fazendo, o pai ajudando, tem dia que é o pai, tem dia que é a mãe, tem dia que é outro, e vai tocando. Então isso ele já vê. Então tem coisa que ele já está acostumando, ele pega lá as coisinhas dele, ele guarda, já vai guardando alguma coisinha da casa, os brinquedos dele não, é uma bagunça, né? Mas as coisas da casa ele guarda, né? Já está começando a se enturmar, entendendo, para ele não tem diferença, né? Que o pai faz uma coisa, a mãe faça outra. Isso é muito diferente da minha realidade, como foi. Tem uma questão de construção social nisso, né? Do papel do menino, do papel da menina. Eu tive uma disciplina do mestrado onde a gente discutia justamente isso. E aí a professora deu um exemplo que eu não me esqueço. Quando você entra numa loja de brinquedo, quando você vai no departamento de menino, tem bola, tem carrinho, tem super-herói. No departamento de menina, tem fogãozinho, forninho, coisinha de lavar, pia, né? Então é uma construção de imagem, questão social mesmo, do que é o papel do menino, o que é o papel da menina. Então quando a gente, enquanto pai, começa a desmistificar isso para uma criança desde pequena, até pelo exemplo em casa, com certeza ele vai ter uma outra visão disso que é importante. Bom, gente, nós passaríamos aqui o dia todo discutindo sobre isso, né? Sobre esse tema, afinal, somos 4 pais aqui, sabemos as dores e as belezas de ser pai, e eu tenho certeza que todos aqui concordamos que é uma dádiva que nós temos, esta questão da paternidade. Mas eu queria que você pudesse falar para aqueles que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, o que você falaria de mais importante? Ser pai é... Vamos lá, Vieira Guedes. Vamos lá. Ser pai, rapaz, você ter a noção de que você começa como um ator coadjuvante, porque a mais importante é a mãe, né? E você vai ganhando terreno, você vai conquistando a criança, você vai conquistando este mundo que é de ser pai. Para mim, ser pai a vida mudou, né? A rotina minha, da minha esposa, mudou muito, né? A gente no começo até achava, será que vai ser assim agora? E aos poucos a gente vai se ajeitando, mas nesses 6 meses aí, com certeza, ser pai, além de um grande desafio, é muito bom, é uma coisa, é uma bênção mesmo, é um dom de Deus poder ver aquele serzinho que nasceu da gente, né? Para a gente dar todo o amor, todo o cuidado que ele precisa, se Deus quiser, por muito tempo. Então é uma bênção para mim, ser pai é uma bênção. Eu acho que ser pai, acima de tudo, é uma grande responsabilidade. Eu acho que a gente, assim, errar é muito fácil, né? Então eu acho que a gente tem que... É uma função que ela é natural, mas se nós sempre estamos concentrados nela, eu acho que qualquer decisão que a gente toma enquanto pai afeta no desenvolvimento da criança, afeta nas perspectivas de futuro, nas oportunidades que aquela criança vai ter. Eu acho que, opinião pessoal, o meu segundo tempo, né, professor? Se nós falamos de segundo tempo, né? O meu segundo tempo é isso. Então, meu primeiro tempo, até os 45 anos, não fui pai, né? E agora eu tenho provavelmente mais 45 aí. Então, o meu segundo tempo agora é a paternidade. E eu não costumo também aqui falar, né, no final de cada programa, mas como pai, esse eu vou ter que falar também. Para mim, ser pai é exercer diariamente o exercício do amor incondicional.
Isso muitas vezes não é fácil, mas é aquilo que nos dá sentido à existência, sem sombra de dúvida. Gente, obrigado pelo bate-papo, foi bom demais. Acredito que a gente pôde trocar ideias e esperamos que possamos ser exemplo para essa nova geração que está chegando e um exemplo realmente de superação e deste amor incondicional. E a você que nos vê, obrigado pela sua presença. Valeu!